Olá, alunos! Estamos de volta para as nossas rotineiras aulas online. Bom, nessa aula nós vamos estudar o conto popular na cultura brasileira. Portanto, abra a sua apostila. Aí, a apostila Aprender Sempre, localize essa aula, o conto popular na cultura brasileira. Quais são os objetivos dessa aula? Está aí na sua apostila. É ler contos populares para ampliação do repertório. O que significa isso? É ler diversos contos para aumentar o conhecimento do aluno sobre os contos. Trocar impressões sobre os contos populares brasileiros, compreendendo a mensagem em rodas de leituras. Esse objetivo, ele é específico para as aulas presenciais, que a gente faria, né, se estivéssemos presencialmente, a gente faria rodas de leitura. Eu levaria para a sala de aula diversos livros, eu tenho esse hábito, e ao ler diversos livros a gente ia aumentar o nosso repertório. Mas não é o caso, nós vamos fazer leitura aqui pela tela do computador, do celular ou do tablet, tudo bem? E vocês vão acompanhar a leitura que eu vou fazer. Vamos fazer uma introduçãozinha. No Brasil, eu quero que vocês compreendam que alguns contos populares foram trazidos para cá pelos europeus, particularmente que vieram lá da Península Ibérica, que é a região da Itália, da Espanha. É o caso das histórias do personagem Malazarte, um astuto herói popular cheio de artimanhas. Outros contos brasileiros se originaram nas lendas e mitos dos povos indígenas e dos escravos africanos. Então, os contos populares da cultura brasileira têm como base, pano de fundo, as lendas e os mitos dos povos indígenas e dos escravos africanos. Vem daí, principalmente, tudo bem? Bom, na sua apostila tem a primeira atividade. Abra a sua apostila e acompanhe a leitura comigo, que diz assim, ó, 1. Está na sua apostila, estudante. Em nosso país há uma infinidade de histórias que circulam em todas as regiões e você, certamente, já conhece algumas delas. Durante gerações, essas histórias foram preservadas graças à tradição oral. Por isso, um conto tradicional pode ter várias versões e, assim, contando e recontando, mantemos essas histórias cheias de encantamento que vão enriquecendo a nossa cultura popular brasileira. Leia os títulos dos contos populares a seguir e marque um X naqueles cuja história você conhece. Bom, vou fazer uma outra introdução aqui. É importante você ficar sabendo que os contos populares da cultura brasileira foram trazidos até nós através de diversas gerações. Como? Naquela época não existia televisão, internet. Então as pessoas se divertiam fazendo rodas em torno das fogueiras e contando história. Esse era um modo primitivo e básico, né, da população. Então, o pai contava uma determinada história para o filho para o neto para o bisneto, e assim ia. E a cada nova contada de história havia modificações. Então o pai contava para o filho recontava para o neto, mas ele fazia alguma modificação na história, que era transmitida oralmente. Até que chegou aos nossos dias, né? Em que essas histórias foram registradas nos livros e elas estão de forma fixa até hoje entre nós. Mas mesmo dentro dos livros, dos textos escritos, você encontra várias versões de uma mesma história. Por quê? Por causa dessa tradição oral. Alguns escreveram uma determinada tradição, outros preferiram outra versão de outra tradição. Tudo bem? Bom, a primeira atividade aí que aparece na sua apostila é essa daqui. Você deve colocar o X no sim ou no não para o conto que você já tenha lido ou escutado a história. Então, o primeiro aí, O Lobisomem.
Você vai colocar o X aí no sim ou no não, se você já conhece essa história, se alguém já contou essa história para você ou se você já leu essa história. Tudo bem? Assim você vai fazer para os demais. Para a gulosa disfarçada, Jacu casamenteiro, a raposa furta e a onça paga e assim por diante. Você vai colocando sim ou não, colocando X. Tudo bem? A próxima atividade é a leitura. Diz assim, ó: faça a leitura do texto que segue. Ele será importante para que você possa trabalhar as questões na sequência. Eu vou ler com você, você vai acompanhar da sua apostila ou da tela do seu tablet, celular ou computador. Você escolhe. Eu vou fazer a leitura e você vai acompanhar lendo em silêncio, tá bom? Começa assim: a onça e o bode. E aí, você já leu essa história? Já leu essa narrativa? Não? Vamos ler então. Ah, já leu? Vamos fazer uma releitura então para você. A onça e o bode. Uma vez, a onça quis fazer uma casa. Foi a um lugar, roçou o mato para ali fazer a sua casa. O bode, que também andava com vontade de fazer uma casa, foi procurar um lugar e, chegando no que a onça tinha roçado, disse: bravo! Que belo lugar para levantar a minha casa! O bode cortou logo umas forquilhas e enfincou naquele lugar e foi-se embora. No dia seguinte, a onça lá chegando e vendo as forquilhas enfincadas, disse: ó, quem me está ajudando? Ah, bravo! É Deus que está me ajudando. Botou logo as travessas nas forquilhas e a cumieira e foi-se. O bode, quando veio de novo, admirou-se e disse: ó, quem está me ajudando? É Deus que está me protegendo. Botou logo os caibros na casa e foi-se. Vindo a onça, ainda mais se espantou e botou as ripas e os enchimentos e retirou-se. O bode veio e envarou a casa e foi-se. A onça veio e cobriu. O bode veio e tapou. Assim foram, cada um por sua vez, e aprontaram a casa. Acabada ela, veio a onça, fez a sua cama e meteu-se dentro. Logo depois chegou o bode. E, vendo a outra, disse: não, amiga, esta casa é minha, porque fui eu quem enfinquei as forquilhas, botei os caibros, envarei e tapei. Não, amigo, respondeu a onça, a casa é minha, porque fui eu que rocei o lugar, botei as travessas, a cumieira, as ripas, os enchimentos e o sapé. Depois de alguma questão, a onça, que estava com vontade de comer o bode, disse: mas não haja briga, amigo bode. Nós dois podemos ficar morando na casa. Esperto, hein? O bode aceitou, mas com muito medo. O bode armou a sua rede bem longe do giral da onça. No outro dia, a onça disse: amigo bode, quando você me vir frangir o couro da testa, eu estou com raiva. Tome sentido. Eu, amiga onça, quando você me vir balançar as minhas barbinhas ali nas goteiras e dar um espirro, você fuja, que eu não estou de caçoada. Depois a onça saiu, dizendo que ia buscar de comer. Lá por longe de casa, pegou um grande bode e, para fazer medo ao seu companheiro, matou-o e entrou com ele pela casa dentro. Atirou-o no chão e disse: está, amigo bode, esfole e trate para nós comer. O bode, quando viu aquilo, disse lá consigo: quando este, que era tão grande, você matou, quanto mais a mim. No outro dia ele disse à onça: agora, amiga onça, quem vai buscar de comer sou eu. E largou-se. Chegando longe, avistou uma onça bem grande e gorda. Disfarçou e pôs-se a tirar cipós no mato.
a onça veio chegando e, vendo aquilo, disse: amigo bode, para que tanto cipó? E fum! Para quê? O negócio é sério. Trate de si. O mundo está para acabar e é com dilúvio. O que está dizendo, amigo bode? É verdade. E você, se quiser escapar, venha se amarrar, que eu já me vou. A onça foi e escolheu um pau bem alto e grosso e pediu ao bode para que a amarrasse. O bode enleou-a perfeitamente e, quando a viu bem segura, meteu-lhe o cacete como terra, até matá-la. Depois arrastou-a. Chegou em casa, largou-a no chão, dizendo: está, se quiser, esfole e trate. A onça ficou espantada e com medo. Ambos dois temiam agora um ao outro. Num dia, o bode pôs-se junto das biqueiras, tomando fresco. Olhou para a onça e ela estava com o couro da testa frangido. Ele teve receio e abalou as barbas e largou um espirro. A onça pulou do mundel e largou na carreira. O bode também abriu o pano. Ainda hoje, correm cada um para o seu lado. E aí, gostou do conto? Beleza? Bom, alguém já tinha lido esse conto? Se não, foi a primeira vez, espero que vocês tenham gostado. Agora vamos para a próxima atividade. A. Marque as palavras que, porventura, não sejam de significado conhecido por você. Você vai marcar aí no texto, tá? Todas as palavras que sejam de significados desconhecido por você. E em seguida, preencha a tabela abaixo em duas etapas. Primeiro, escreva o seu entendimento dessas palavras pelo contexto da história. Em segundo momento, pesquise no dicionário físico ou online as seguintes palavras para confirmar ou negar o seu entendimento. Vou explicar. Você vai até o texto e você vai marcar todas as palavras que você não sabe o seu significado. Certo? Primeiro passo. Segundo passo, você vai aqui nessa tabela que está na sua apostila e você vai colocar dois tipos de significado. O primeiro significado é o significado pelo contexto. O que é isso? Significado pelo contexto é aquele significado que você descobre lendo o texto. Por exemplo, a primeira palavra aqui é roçou. Você vai lá na parte do texto que aparece. Vamos lá. Vamos ler. Está aqui no primeiro parágrafo. Uma vez a onça quis fazer uma casa. Presta atenção. Foi a um lugar, roçou o mato para ali fazer a sua casa. O que significa roçou o mato pelo texto? Bom, no meu entendimento, roçar o mato quer dizer cortar o mato. Cortar o mato como? Com uma enxada, por exemplo. Com uma roçadeira. Então, roçar o mato quer dizer cortar o mato. Aí eu venho aqui, ó, pelo contexto, ou seja, pelo entendimento que eu tenho do texto, eu coloco aqui, nesse trecho, roçou, cortar o mato, cortar, certo? Você vai fazer com cada uma dessas palavras. Por exemplo, forquilha, vamos lá no texto. O bode, que também andava com vontade de fazer uma casa, foi procurar um lugar e, chegando no que a onça tinha roçado, disse: bravo, que belo lugar para levantar a minha casa. O bode cortou logo umas forquilhas e enfincou naquele lugar e foi-se embora. Forquilhas, pelo contexto, o bode cortou logo umas forquilhas e enfincou naquele lugar. Ó, forquilhas, portanto, pelo contexto, cortou, são madeiras, né? Pode ser, a gente pode considerar caibros ou pedaços, troncos de árvores, forquilhas. Aí a gente vem aqui, ó, forquilhas, pelo contexto, pedaços de madeiras. E você vai fazer com cada uma dessas palavras, inclusive com aquelas palavras que você assinalou e não está aqui na tabela. E onde é que você vai pôr essas palavras? No final aqui da tabela, você vai pôr as novas palavras que você localizou no texto. Ah, se não cabe, professor. Se não cabe, você faz no caderno.
Então você faz uma nova tabela e você coloca as outras palavras, além dessas, que você assinalou que não sabe o sentido, o significado. Aí você vai tentar descobrir, como eu fiz aqui, o significado pelo contexto e depois você vai no dicionário online, quer dizer, da internet, ou um dicionário da sua casa, que você tem em casa, um livro, e você vai colocar o significado de cada palavra. Ah, professor, pode ser que seja diferente do que eu coloquei aqui. Não tem problema. Pode ser que seja diferente, mas você vai colocar aqui. E aí você vai comparar um significado com o outro, você vai refletir, você vai ver se você acertou ou errou. Essa é a ideia. Tudo bem? Depois que você fizer essa atividade, você vai tirar foto aqui da sua apostila. Se você acrescentou mais palavras e fez uma planilha no seu caderno, você vai tirar foto do caderno também e me enviar tanto essa atividade quanto essa outra aqui, tá? Tudo bem? Da sua apostila. Essa é a nossa atividade da semana. Qualquer coisa eu estou à disposição. Mandem para mim pergunta no WhatsApp e boa semana para vocês de estudo. Obrigado.